Olá, bem-vindos ao Museu Gulbenkian. Sou Ana Vasconcelos, conservadora da coleção moderna. Eu sou João Carvalho Dias, conservador da coleção de Fundador, e vamos acompanhá-los numa visita fora de horas através das duas coleções. Estamos na Galeria de Arte Egípcia e a peça que escolhemos foi uma cabeça de faraó. Este faraó, Senuseret III, que também já foi conhecido por Sesostris, o nome grego, é um extraordinário faraó da 12ª dinastia, cerca de 1580 a.C., e esta peça tem a particularidade de ter sido muito apreciada no tempo em que foi descoberta e, portanto, e mais tarde posta à venda. Ela é feita em obsidiana. A obsidiana é uma rocha de origem vulcânica, muito dura, portanto, muito difícil de trabalhar, o que de alguma forma vem revelar, ao nível da execução, a enorme mestria dos escultores egípcios desta 12ª dinastia. É um período extremamente importante, na medida em que houve paz, e, portanto, geralmente os períodos de paz coincidem com prosperidade e necessariamente com enorme incremento das artes. Senuseret era um bom faraó. Um bom faraó caracteriza-se pela forma como conquista territórios e falos seguros para os povos, neste caso os egípcios, venera os deuses certos, e ao mesmo tempo tem a generosidade de distribuir a riqueza. Obviamente que nós estamos a falar num período muito remoto e todas estas noções têm que ser vistas com a necessária distância, mas Senuseret III permaneceu um nome que muitos egípcios e não só outros povos reconheceram ao longo da história. Portanto, significa que é um nome que foi fixado pela história. Isso não acontece com muitos faraós, e os faraós são imensos na história do Egito. Mas voltando um pouco à escultura, é uma escultura que, idealizada, como quase todas são, mas de alguma forma revela um caráter psicológico do retratado. Ele parece alguém com um ar grave, que pode ser de alguma forma associado a alguém que tem o peso da governação, mas também alguém que com esse peso tem a ponderação. Ele usa o nemés habitual, que é aquele tocado peliçado que se pode observar, e ao centro da cabeça e, portanto, junto ao nemés está a cobra, portanto, o símbolo da autoridade real. Esta peça para nós tem um valor muito especial pelo facto de Calouste Gulbenkian a ter adquirido num importante leilão, da coleção do Reverend McGregor. É uma venda que ocorreu em 1922 e é a primeira vez que Howard Carter, que é conhecido por ter descoberto o túmulo de Tutankhamon, é muito interessante porque ele vai descobrir o túmulo de Tutankhamon em 4 de novembro e esta peça é adquirida alguns meses antes, portanto estamos a cerca de junho, julho. O leilão desta coleção ocupa vários dias e transita de um mês para o outro, e é no conjunto das peças que Gulbenkian iria licitar uma das duas que Howard Carter não adquire. E não adquire porque Gulbenkian deu instruções a um outro intermediário para fazer a aquisição. Isto porquê? Porque Gulbenkian achava que Howard Carter iria adquiri-la para o seu mecenas, Lord Carnarvon, que teria financiado a descoberta do túmulo de Tutankhamon, e, portanto, haveria aqui um conflito de interesses. Isto também revela um pouco da própria capacidade do nosso colecionador, no sentido de distinguir algumas das questões, mas, ao mesmo tempo, estar muito seguro em relação às peças que adquiria. O conjunto de peças que faz parte, a cabeça Senuseret III, é efetivamente um conjunto notável e que corresponde a praticamente metade da coleção. Foram 13 lotes comprados, 11 foram licitados por Carter e os outros 2, em que se inclui exatamente esta cabeça extraordinária, a peça mais cobiçada do leilão, diga-se, também a mais cara. Basta dizer que só a cabeça é quase o triplo de todas as aquisições das restantes peças adquiridas. É efetivamente
uma das joias da coleção Gulbenkian. Ana, agora é a tua vez, na coleção moderna, de falar sobre uma peça icónica. Estamos na coleção moderna e pegamos na transmissão da coleção de Gulbenkian com o retrato do faraó, icónico, e um retrato da antiguidade egípcia, para um retrato da modernidade portuguesa. O que o Almada faz aqui com o Pessoa é um retrato que fica para a posteridade e que ele tira um pouco das garras do tempo. É um ícone, de certa maneira, e transmite-nos a longa amizade e a longa relação que os dois tiveram, apesar de Pessoa ter morrido em 35. O Almada, de facto, foi nomeado pelo Pessoa o bebê de Orfeu. E o Almada, posteriormente, dirá nós, os da geração de Orfeu. Orfeu surge no contexto da modernidade portuguesa como um momento fundador. É um momento literário, mas também plástico, visual, uma revista que quer trazer o modernismo, a modernidade aos portugueses. O Almada tinha uma relação durável com o Fernando Pessoa, começa a retratá-lo em 12, num retrato ainda naturalista, em que o Pessoa tem os cabelos a esvoaçar, é um pastel sobre papel. Depois avança para já o que é a efígie, que é publicada no Diário Popular, à morte do Pessoa em 35, e retoma este ícone Pessoa da geração do Orfeu e do Orfeu em 54 para o restaurante dos Irmãos Unidos, onde se reuniam muitos artistas intelectuais lisboetas. A Fundação Gulbenkian encomenda ao Almada este retrato 10 anos depois. E, de facto, há uma fuga, há uma relação diferente com o retrato anterior, porque há um estabelecimento muito mais forte de um ícone. O Pessoa surge-nos completamente antinaturalista num quadro em que é a geometria que comanda, e sabemos que o Almada sempre gostou de geometria, sempre estudou, é dele a disposição de retabular dos painéis de São Vicente. Portanto, aqui nesta obra ele vai pôr todos os seus conhecimentos de geometria nos ladrilhos do chão, na maneira como os quadrados, há quase uma abstração em que o Pessoa se senta com a mesa e depois no cenário enfim, supomos que seja um café, na maneira como o sol e a sombra vão criar cortes. E reparem, há uma linha ondulante, que é a única linha ondulante do quadro, exceto na própria figura, que secciona a mesa do café. O Pessoa surge-nos com a revista Orfeu, com o número 1 e com o número 2, que foi o número final, não tendo chegado a ser publicado o 3, que se manteve em número espécime. O Almada, nesta época, já desde os anos 50, diria, é uma presença muito forte para os mais jovens artistas portugueses. E vai ter uma relação, ainda que afastada, obviamente, o Almada morre em 70, com o José de Guimarães, que também está aqui exposto, e que nos dá já não é um vocabulário geométrico, onde há uma tentativa de universalidade, mas é o Guimarães vai nos dar uma transculturalidade, vai estudar vocabulários e alfabetos dos povos angolanos, dos Negoia, ao pé de Cabinda, e com ele vai criar um alfabeto de signos e vai desconstruir ele fascina-se por Rubens. E no passeio de Rubens e de Hélène de Fourmont, que está aqui, de 1978, reparem, já mais tardio, ele vai nos dar todo o seu fascínio pela sensualidade de Rubens e pela relação que ele tem com a sua segunda e jovem mulher, Hélène de Fourmont, que vão reencontrar agora na coleção que reúne as obras do Calouste Gulbenkian. Estamos na Galeria de Pintura e Escultura do século XVII. E o conjunto de obras que eu, de alguma forma, gostaria de sinalizar são aquelas que foram compradas ao Museu do Hermitage, na Rússia. Estamos em 1930 e Gulbenkian vai efetivamente fazer uma compra que vai modificar um pouco o rumo da sua coleção. Ele vai, a partir deste momento, ser um colecionador que tem efetivamente os nomes maiores da pintura europeia. E entre esses nomes maiores estão Rembrandt e
Rubens, atrás de mim. Gulbenkian já tinha 2 pequenos Rubens, mas nada à escala da Helena Format. Helena Format, a pintura que está exatamente atrás de mim, pintada cerca de 1630 a 1632, corresponde a um período muito feliz da história do próprio Rubens. Ele casa com Helena Format em 1630, ele tem 53 anos, ela 16. Ela é filha de um rico mercador de tecidos e tapetes de Antuérpia e, de alguma forma, esta ligação aos têxteis está muito patente na pintura, uma vez que a Helena enverga um vestido sumptuoso que a faz parecer alguém pertencente a uma família da aristocracia, e o pintor dá-lhe uma representação um tanto totémica, uma vez que, ao baixar a linha de terra, vai fazer evidenciar todo o seu corpo e a sua pose. É uma mulher muito bela para os conceitos de beleza na época. Ele tem múltiplos retratos de Helena Format, não só individual, como com o seu filho, ou em conjunto com o próprio pintor, aquilo que se poderia identificar como uma família feliz. Algo que é muito curioso e, ao mesmo tempo, muito apelativo para Gulbenkian. Gulbenkian selecionava essencialmente retratos e paisagem como pinturas preferenciais, e este, obviamente, que pertence a uma dessas categorias. Esta pintura foi exatamente comprada em 1930, como disse, no Hermitage, numa altura de grande pressão ao nível da economia europeia. Tínhamos saído do crash de 29 nos Estados Unidos, o governo soviético estava muito depauperado e, obviamente, que abriu as portas do Museu do Hermitage para fazer algumas vendas. Gulbenkian foi o primeiro a chegar, foi o primeiro a ser convidado para poder selecionar o conjunto de obras que lhe apetecia comprar. E, efetivamente, ele fez uma seleção muito avisada. Obviamente poderia ter comprado muito mais, mas com a cautela com que ele se pautava, acabou por comprar um conjunto muito significativo, e entre a pintura esta de Rubens. A escala do quadro é magnífica. Esteve em Houghton Hall, em Norfolk, durante muito tempo, porque foi comprado por Robert Walpole, o primeiro-ministro inglês dos reis Jorge I e Jorge II, até ser vendido em 1788 pelo seu neto, que estava completamente depauperado, a Catarina da Rússia. E permaneceu até 1930, quando Gulbenkian teve a oportunidade de o comprar. Na casa da Avenue Diana, ele estava numa localização central, portanto, ao fundo da galeria de pintura. Portanto, quem entrasse na galeria de pintura tinha que necessariamente ver Helena Format. E aí esteve até 36, quando o quadro, e juntamente com outras obras da coleção, pinturas, foram emprestadas à National Gallery de Londres. Ao contrário da coleção reunida por Calouste Gulbenkian, a coleção moderna acompanhou a história da própria Fundação Gulbenkian, da instituição da Fundação e da sua ação como mecenas filantrópica, sobretudo junto de artistas e no meio cultural português e, de alguma maneira, também internacional. E é aqui que entra a figura do banqueiro Jorge de Brito, porque a coleção moderna foi fruto de muitas doações de artistas apoiados ao longo dos anos, a partir da criação da Gulbenkian em 56, pela instituição. Foi-se também comprando obras, mas quando a Fundação decide a criação do Centro de Arte Moderna, era de facto preciso uma coleção mais substancial. E há um paralelismo a fazer aqui com a coleção reunida por Calouste Gulbenkian, porque vão buscar uma coleção que, entretanto, está à venda de um banqueiro, de um oligarca português que tinha criado um banco, que tinha comprado meios de comunicação, entre eles o jornal O Século, e que depois vai ter a concessão das autoestradas. É dele a criação da Brisa de Portugal, que é o Jorge de Brito. E é um homem apaixonado, é filho de um ourives, é um self-made man português e é um apaixonado por arte portuguesa, por pintura e por obras sobre papel. Portanto, a Gulbenkian e ele entram num acordo, e muitas obras da coleção pessoal
deste banqueiro entram na coleção moderna e são depois expostas quando o Centro de Arte Moderna inaugura em 83. Entre elas, muitas obras dedicadas aos primeiros anos, às primeiras décadas do modernismo português. Portanto, ele não vai atrás a uma arte com raízes mais históricas, mas arranca com a revolta, no fundo, a preocupação dos artistas, dos pintores, em dar a ver de outro modo a partir da mudança do século XIX para o XX. Mas não são dele as obras de Amadeu de Sousa Cardoso, que se torna também, a par do Almada, um ex-libris desta fundação. As obras do Amadeu serão adquiridas antes, até por iniciativas de pessoas da própria Fundação, que, amigas do Paulo Ferreira, por exemplo, pintor que trabalhava em Paris, ou da viúva de Amadeu de Sousa Cardoso, de Sónia Delaunay, vão conseguir resgatar um conjunto de obras significativo para a coleção moderna. E, portanto, o Amadeu entra em força na coleção, que se torna quase um pequeno museu Amadeu de Sousa Cardoso, como é de outros artistas, tendo neste momento um conjunto de 200 obras só de Amadeu, 69 pinturas e as restantes obras em papel. Eu estou aqui entre um conjunto das obras finais do Amadeu. É muito difícil selecionarmos quais as obras que, no fundo, escolhemos como mais paradigmáticas deste artista, que atravessa várias fases e em todas elas, ou em muitas delas, vai criar com um brilhantismo no contexto das vanguardas artísticas do início do século, mas estas obras que ele faz, já depois de voltar para Portugal, ainda, portanto, em 14, 15, a partir de 16, 17, ele vai criar na sua quinta, em Amarante, sozinho, mas com ecos de amigos e da modernidade que tinha vivido em Paris, estas obras cujas interpretações têm sido diversificadas ao longo do tempo, desde um certo ar dada absurdo para uma narrativa, no fundo, pictórica, com ícones, com signos que apontam para acontecimentos da época. Agora passo para o João, recuando alguns séculos da modernidade feita em Amarante para os têxteis de Lahore, no norte da Índia. Estamos na Galeria do Oriente Islâmico, estou exatamente entre dois extraordinários tapetes, de dimensões extraordinárias também, com uma manufatura da Índia mogol, século XVII, norte da Índia, Lahore. Lahore, hoje Paquistão, na altura ainda pertencente ao Império Muçulmano, e são extraordinários tapetes, mas com formulações completamente distintas. Veja-se, por exemplo, que no caso do tapete do meu lado esquerdo, temos uma profusão de flores, flores que nem sempre têm uma relação botânica, mas que, de alguma forma, tentam traduzir o mais perto possível da realidade botânica. Isto porque é uma época em que as estampas vão ter um papel fundamental e vão circular. E muitas das vezes os tecelãos e os desenhadores destes magníficos tapetes recorriam exatamente a estes padrões para nos tiares passarem a quem os iria produzir. E isso é muito curioso porque muitas destas plantas não são autóctones da Índia, mas sim são plantas europeias, que muitas vezes viajavam através dos bulbos, e portanto temos aqui uma espécie de circulação de cultura. E isso é muito curioso. Uma outra coisa que eu acho extraordinária nestes tapetes é a coloração. Estas colorações são feitas através de tintas naturais. Há toda uma tradição muito enraizada de tinturaria nos lugares de produção de tapetes, que obviamente são fundamentais para que o fio seja tingido. Neste caso são tapetes de lã, portanto, neste caso a lã é o elemento base dos tapetes. Os tapetes na coleção Gulbenkian são uma das
limelights, portanto, tudo converge para os tapetes. Converge para os tapetes exatamente pelo interesse muito particular de Carlos Gulbenkian nesta área, e esta área é uma área que ele conhece como ninguém, e talvez no âmbito de todas as coleções que reuniu, é aquela que ele tem um profundo conhecimento técnico, porque muito cedo fez uma investigação nesse sentido, fez uma viagem muito conhecida, que é uma viagem pela Transcaucásia, onde ele vai registar todas estas questões e as técnicas de produção de tapetes de nó, e isso vai fazer com que ele cada vez mais se sinta à vontade para não só negociar com os intermediários no sentido de adquirir as melhores peças, mas ao mesmo tempo de saber exatamente que estava num território, um território que ao nível cultural é fundamental para esta área das artes. É exatamente a questão do conforto. Os tapetes muitas vezes funcionam como habitação, é onde tudo se passa, onde se come, onde se lê, portanto estamos a falar obviamente em contexto palaciano. Ana, agora tu podes apresentar um contexto doméstico da instalação da Ana Vieira, que reproduz exatamente uma casa de jantar. Ambiente sala de jantar, Ana Vieira, 1971. É uma peça muito especial da coleção moderna, em que é muito perceptível a mudança em relação aos materiais da arte e à maneira como a arte, a seguir aos anos 60, 70, nos começa a envolver, a nós espectadores, e a nos provocar, até fisicamente, o nosso corpo. Ana Vieira, curiosamente, forma-se em pintura em 64, mas ela própria diz que não encontra por que pintar daquela maneira tradicional. E a sua abordagem à pintura vai ser feita através dos objetos que ela vai criar. E há quase uma vocação cenográfica em toda a obra dela, e, enfim, não sabemos se por ser mulher ou por ser artista mulher, mas a verdade é que ela se dedica a uma compreensão visual do cotidiano das casas. E nessa medida, nesta obra, estamos numa recriação de uma divisão, de uma casa, onde se come, a sala de jantar, e a Ana Vieira vai criar um espaço cenográfico com 12 telas muito fininhas, translúcidas, que formam um quadrado, dentro do qual outro quadrado com mais 4 telas justapostas e pintadas de azul, e no meio, e quase que não vemos os objetos físicos que estão lá, há uma mesa disposta com pratos, copos, talheres. E ouve-se o ruído dos talheres numa refeição. Portanto, ela convoca-nos sempre a estarmos numa posição de espectadores entre o que vemos e o que não vemos e imaginamos, o que entrevemos, e é aqui, nesta dobra da visão, neste interstício, que ela de facto nos provoca. E esta peça é muito singular na obra dela. Ela depois, em 2004, portanto esta peça é de 71, é adquirida pela Fundação Gulbenkian em 78, reparem, antes da coleção moderna no CAM inaugurar em 83. E a Ana Vieira, que já desapareceu em 2016, vai-nos fazer em 2004 uma grande instalação num apartamento que se chama Casa Desabitada. Em que há quase uma relação, nós entramos fisicamente aí, o que aqui não podemos, para dentro do espaço da casa, em que ela, com um conjunto de portas, de aberturas, nos dá a ver bocados de uma casa, a cozinha, onde está a ser preparada qualquer coisa, a casa de banho, um quarto, uma assoalhada onde se dança o tango. Portanto, há esse lado de uma performance dentro de uma grande instalação onde nós entramos. E isso é curioso porque paralisa, obviamente, com um grande artista contemporâneo russo, o Ilya Kabakov, que também já teve uma exposição na Gulbenkian, que reconstrói os apartamentos soviéticos
onde as pessoas se acumulavam, muitas vezes um apartamento com muitas assoalhadas para uma família é subdividido em vários pequenos apartamentos para muito mais pessoas. Portanto, há esta questão de uma instalação onde se entra, é como um pequeno teatro, onde também nós, espectadores, somos atores. Da peça da Ana Vieira e deste ambiente de sala de jantar, reenvio-vos ao João, que vos vai receber no lado da coleção do fundador com uma belíssima joia Lalique. Estamos na sala dedicada à obra de René Lalique. René Lalique é um nome incontornável na relação que estabelece com Calouste Gulbenkian, e a sua coleção de alguma forma traduz a multiplicidade de áreas em que Lalique trabalhou. Gulbenkian começou muito cedo a interessar-se pela obra deste criador. Em 1897 adquire uma obra que não incorpora na coleção, possivelmente uma oferta, e em 98 e 99, 1900, praticamente anos 20 e 30, ele vai continuar sempre a comprar obras a René Lalique. René Lalique não era conhecido quando Gulbenkian o começa a contactar no sentido de adquirir obras suas, mas muito cedo se torna um extraordinário artista de reconhecimento internacional. E falo exatamente em 1900, quando na Exposição Universal de Paris vai apresentar um conjunto de obras e que o vão notabilizar. Calouste Gulbenkian compra exatamente em 1900 esta obra. Esta obra, Pavão, é um alfinete, portanto um devant de corsage, feito nos materiais que habitualmente Lalique utilizava, nem sempre nobres, mas aqueles que reproduziam os efeitos que ele pretendia. Neste caso, a estrutura de ouro, que é cinzelado e ao mesmo tempo utiliza também os diamantes, as opalas que eram uma pedra até certo ponto maldita. Aliás, os escritores simbolistas vão muito utilizar esta pedra na relação com as forças do mal. É quase como uma relação de oxímoro entre essa procura de um efeito que é belo, mas ao mesmo tempo pode ser detrator. E, de alguma forma, este exemplar é uma referência notável àquilo que nós poderíamos chamar de arte nova. A arte nova, nesta época, é uma arte de vanguarda, na medida em que ela vai recriar, ao nível das artes decorativas, um ideário muito próximo da natureza, em que a folhagem, como se pode ver, envolve o pavão, e o próprio pavão e a sua plumagem se misturam, digamos, com todo com este rizoma, e, portanto, tornam uma obra muito interessante e singular, e não só singular em termos artísticos, mas singular porque é uma obra única. Muitas das obras que estão expostas, ou praticamente todas as obras expostas nesta galeria, são obras únicas, portanto, não têm duplicado. Isso é extremamente importante e era muito importante para Gulbenkian, que valorizava muito este lado único da criação. Gulbenkian vai continuar a comprar, como disse, obras a René Lalique, inclusivamente vai convidá-lo para reformular alguns espaços da sua casa da Avenue Diana, em Paris, entre eles a casa de banho totalmente desenhada por René Lalique, algum do mobiliário da sala de banho, mas também outros elementos, nomeadamente ferronneries, portanto trabalhos de ferro forjado, e vai ser uma relação muito próxima até à morte de Lalique, que ocorre em 1945, portanto 10 anos antes do próprio Gulbenkian, no termo da guerra, numa altura em que Lalique se estabelecera já na Alsácia e se tornara um grande industrial do vidro, um vidro já mais ligado ao design e não necessariamente aos objetos únicos que o Gulbenkian tanto apreciava. E agora a Ana vai nos falar de duas fotografias de António Júlio Duarte,
em que uma delas também tem como sujeito, como tema, algumas aves. Portanto, de alguma forma, há aqui uma relação entre o pavão, símbolo da arte nova, e essas aves que a Ana agora nos vai falar. E da joia Lalique, do pavão, do peitoral em forma de pavão, passamos para estas aves tão exóticas que o António Júlio Duarte fotografou em Macau, no Casino Lisboa. Este registro fotográfico foi feito em 2017, em que ele volta a Macau e fotografa casinos, e faz uma série que publica num livro que se chama White Noise. Mas ele já anteriormente, desde a década de 1990, tinha ido recorrentemente a Macau fotografar a vida de todos os dias, cotidiana, várias tomadas de pessoas, de lugares, de interstícios de sol e sombra. Nestas fotografias dos casinos há uma imagem mais nostálgica, nesta particular, que são aves na entrada do Casino Lisboa. O Casino Lisboa é uma espécie de monumento neobarroco no meio de Macau. E Macau, depois da passagem para a China, do que era um enclave português-asiático, abriu o jogo a muitos empreendedores. Portanto, o jogo deixou de estar na mão de uma única pessoa, que era o que acontecia durante o tempo em que nós estivemos em Macau, para se diversificar, e houve uma proliferação de casinos. É curioso que o António Júlio, quando volta, nesta sua viagem última em 2017, vai tomar justamente imagens, fotografias do jogo. Faz outra, esta é com este espírito quase de pequena joia, são aves na entrada do Casino de Lisboa, que estão uma águia, aves mais exóticas que estão numa espécie de lago com flores e folhas de lótus, e é de facto um exotismo congelado no tempo, nostálgico, melancólico, também um pouco fora de horas, como nós estamos aqui. E a outra imagem que também vão ver é de um casino Venetian, é uma imagem maravilhosa de um grande edifício modernista refletido no lago que está à sua frente, e portanto é uma espécie de fantasmagoria, se quiserem, de um local que se tornam como uma fotografia contemporânea, foca muito também rostos, pessoas ou lugares nestes itinerários um pouco imaginários em que nós somos convocados a completar o que a imagem nos propõe. E concluo assim a visita com uma seleção muito pequena de obras da coleção moderna, que, como sabem, é uma coleção que acompanhou a atuação da Fundação Gulbenkian praticamente desde a sua criação. E a partir de hoje podem visitar a coleção do fundador e também a exposição sobre o mobiliário francês do século XVIII, a construção do próprio mobiliário, que estão patentes nas galerias do lado do Museu Gulbenkian. E uma boa noite.